2 Samuel, capítulo 17. Então Aitófel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens, e amanhã cedo eu sairei atrás de Davi. Eu vou o atacar enquanto ele estiver cansado e desanimado. Ele ficará com medo, e todos os seus homens fugirão. Então matarei somente o rei, e trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, assim como uma esposa que volta para o seu marido. Já que o Senhor quer matar somente um homem, e o resto do povo ficará em paz. Absalão achou que esse conselho era bom, e todos os líderes israelitas também. Então Absalão disse: chamem agora Husai e vamos saber o que ele tem a dizer. Quando Husai chegou, Absalão disse: o conselho que Aitófel nos deu é este. Devemos segui-lo? Se não, diga você então o que deveremos fazer. Husai respondeu: desta vez o conselho de Aitófel não é bom. O Senhor sabe que Davi, o seu pai, e os seus homens são lutadores valentes. Eles estão furiosos como uma ursa na floresta, assim como roubaram os seus filhotes. E o Senhor sabe que o seu pai é um soldado experiente, e à noite ele não fica com os seus soldados. E agora mesmo ele deve estar escondido em uma caverna ou em algum outro lugar. Logo que Davi atacar os seus soldados, todos que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Então os soldados mais corajosos, até mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficarão com medo, pois todos em Israel sabem que o seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outra do país todos os israelitas, tanto quanto são os grãos de areia do mar, e que o Senhor mesmo os guie na batalha. Onde quer que Davi estiver, nós o encontraremos, antes mesmo que ele saiba o que é que está acontecendo. Assim, nem ele, nem nenhum de seus homens vão escapar. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída num morro, todo o nosso povo trará cordas, arrasará a cidade toda e não deixará nenhuma pedra lá em cima. Então Absalão e todos os israelitas disseram: o conselho de Husai é melhor do que do Aitófel. O Senhor havia resolvido que os bons conselhos de Aitófel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Então Husai contou aos sacerdotes Adoc e Abiatar o conselho que lhe havia dado a Absalão e aos líderes de Israel, e contou também o conselho que Aitófel havia dado. Agora mandem depressa uma mensagem a Davi, dizendo a ele que ele não passe a noite nos caminhos do deserto, que Davi atravesse o rio Jordão imediatamente, para que ele e todos os seus homens não sejam destruídos. Jonatas e Aimás estavam esperando perto da fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos. Entrando na cidade, e uma empregada ia lá de vez em quando e os informava do que estava acontecendo. Então eles iam correndo contar ao rei Davi. Mas desta vez um rapaz os viu e foi contar a Absalão. Então Jonatas e Aimás foram depressa para a casa de um certo homem na cidade de Baalim, e havia um poço perto.
da casa e eles entraram dentro dele. A mulher do dono da casa pegou uma coberta e estendeu em cima da boca do poço, e em cima espalhou cereais socados para que ninguém pudesse perceber nada. Os oficiais de Absalão chegaram lá e perguntaram para a mulher: aonde estão Aimás e Jonatas? E ela respondeu: eles atravessaram o rio. E os homens os procuraram, mas não conseguiu os achar. Então eles voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimás e Jonatas saíram de dentro do poço e foram correndo avisar o rei Davi. Eles contaram o que Aitofel havia planejado contra ele e disseram: atravessem o rio depressa. Então Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio Jordão. E ao nascer do dia, todos eles já haviam atravessado o rio. Quando Aitofel viu que o seu conselho não havia sido seguido, arriou o seu jumento e voltou para a sua cidade. E depois de colocar os seus negócios em ordem, se enforcou e foi enterrado na sepultura de seu pai. Quando Absalão e os seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi e os seus soldados já haviam chegado na cidade de Manai. Absalão tinha colocado Amasa no comando de seu exército, no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, um ismaelita, e a mãe dele era Abigail, filha de Naze e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam na região de Gileade. Quando Davi chegou a Manai, ele se encontrou com Sobe, o filho de Naz, na cidade de Raba, em Amon, com Marque, filho de Amiel, da cidade de Ludibar, e com Basilar, que era da cidade de Cogele, em Gileade. Eles levaram bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi e seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilhas, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas, pois eles sabiam que no deserto Davi e os seus soldados ficariam com fome, com sede e cansados.